Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre um mercado bastante interessante, que é o mercado que move todas as empresas do século XXI. A gente está falando de tecnologia da informação, mais voltado especificamente para a computação em nuvem, mas não só isso, para soluções de serviço que atendem exatamente a necessidade do usuário, das empresas e do momento econômico. Para isso, eu vou conversar hoje com a Lívia Lamperti, da King Host. Lívia, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud. Obrigada, Vinícius. Olá, tudo bem, pessoal? Muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite. Um prazer poder falar desse assunto que eu adoro tanto, né? Não à toa eu trabalho com isso, mas estou aí há 17 anos no mercado digital e 9 anos na King Host, então muito feliz de estar aqui hoje. Certo. Olha, eu vejo que a gente conseguiu já superar uma barreira que era, no passado, a discussão entre: "Poxa, vou ter uma estrutura física, né, eu vou ter a minha própria estrutura de servidores ou vou virtualizar isso e vou ter isso dentro de um provedor?". Acho que essa é uma discussão que a gente já conseguiu superar. Hoje, quando a gente olha, inclusive, dados, o mercado aí, mais de 80% dos negócios tem uma estratégia de cloud, tem uma estratégia voltada, né, à virtualização dos seus serviços. Então, assim, é algo que a gente já conseguiu superar, mas eu ainda percebo, assim, quando a gente conversa com o cliente, muito uma dificuldade de entender qual que é o recurso que eu preciso, né, ou mesmo assim, o que que vai fazer diferença para eu ter uma disponibilidade ou uma velocidade de carregamento mais interessante. Então, assim, o nosso desafio principal é muitas vezes conseguir mostrar, né, e conseguir fazer aí um trabalho quase consultivo com o cliente, mas que ele consiga compreender de fato o valor que tem ele ter um recurso daqui a pouco realmente dedicado para ele, que ele vá ter disponibilidade total do serviço dele, porque muitas vezes vai ser um serviço essencial, porque ele está com uma campanha rodando, né? E é crítico que a gente consiga gerar os resultados que ele espera com essa presença digital. Então, é muito mais esse desafio de refinar, né? Acho que não tanto do conceito do que é o cloud, para que ele serve, mas muito de refinar qual é o formato que melhor atende. Quando a gente olha para o mercado, tem vários formatos, de nuvem pública, né, formato mais híbrido, ou vamos olhar mais especificamente para VPS, é um cloud gerenciado. O Sim. que eu preciso, né? Acho que essa é a principal dúvida que muitas vezes o cliente tem, e a gente está aí para ajudá-lo a entender, oferecendo diferentes formatos, porque, né, entendendo que as necessidades podem variar bastante, mas tentando dar o melhor custo-benefício para o cliente. Perfeito, acho que a gente mais do que nunca tem falado, né, sobre eficiência operacional no mercado, agora com IA aí, né, e todo o contexto Pois é. desse boom de inteligências artificiais, a gente está falando muito sobre produtividade, questionando muito o quanto, qual que é o limite, né, qual que é o máximo que a gente consegue gerar de eficiência operacional. Mas assim, olhando, não é um cenário novo, né, quando a gente olha para essa virtualização, para o cloud, ele já foi uma solução de eficiência operacional muito grande para os negócios, né, que passaram a não precisar muitas vezes gerenciar. A gente oferece, por exemplo, uma solução gerenciada, o cliente não precisa se preocupar com a autorização, não precisa se preocupar com as questões de segurança na borda, né, enfim, no servidor. Então, assim, é muito mais fácil para o cliente se preocupar somente com a aplicação dele. Então, essa é a vantagem da gente pensar justamente na eficiência a partir de soluções que a gente consegue através da tecnologia. Legal, acho que é a gente ter uma rotina de observação e pesquisa, assim, eu vejo muito, né. Tem uma autora que é uma das minhas favoritas nesse tema aí de tendências e tudo mais, que é uma futurista americana chamada Amy Webb. E ela fala muito sobre isso, assim, sobre a gente observar os sinais, né, enfim, os sinais que estão presentes aí, padrões que vão aparecendo no nosso mundo ao redor, assim, que antecipam certas mudanças. E ela chama alguns sinais mais embrionários de sinais fracos, assim, né, que são coisas que já estão menos em evidência, e tem os sinais fortes, que são aqueles que já estão uma tendência muitas vezes estabelecida ou mais evidente. Acho que para os negócios pequenos, assim, uma forma bem acessível, assim, da gente conseguir observar essas áreas que estão crescendo aí, ou que tem, né, uma mudança que vai ser antecipada, é olhar para startups, assim, e olhar muito para os problemas que elas estão tentando resolver nesse momento, assim, quais as startups estão nascendo, quais startups, que negócio elas têm, né, assim, onde elas estão inseridas, quais problemas elas estão resolvendo, que tecnologias elas estão explorando. Isso pode fornecer uma série de sinais aí sobre direções futuras de mercado. A gente viu anos atrás isso acontecendo com as fintechs, a gente vê agora, por exemplo, health techs,
né, e outros segmentos ganhando muito espaço, assim. Então, acho que é bacana sempre observar aí o que, que essas empresas mais no formato de startup estão fazendo. Isso traz muitos sinais aí do que a gente pode estar antecipando e, né, para o negócio se questionar justamente, poxa, o que, que disso faz sentido com o meu negócio, o que, que disso eu posso aproveitar para fazer o meu negócio crescer daqui para frente, né? E se manter relevante, né? Que acho que é o principal desafio aí perante a tecnologia e as tendências que aparecem. Não, assim, o que a gente percebe hoje é que acaba as redes sociais, o WhatsApp, acabam sendo uma primeira experiência de digitalização do cliente, né. Então, assim, mas não a única e não a última, eu diria assim. Os clientes acabam percebendo, por conta própria, né, muitas vezes que aquilo não traz escala. Acho que tem 2 pontos em relação às redes, assim, que a gente procura trazer muito para o cliente a diferença, né, assim, por que que ter um perfil no Instagram não é igual a ter um site, né, ou por que que ele não pode ter só o perfil do Instagram. Um é, aquela plataforma não é sua, né, não é proprietária, então assim, o Instagram trouxe uma política nova, né, o algoritmo mudou, enfim, existe uma série de dependências sobre coisas que o empreendedor não tem controle. Então ele fica à mercê daquilo lá, né, então eu acho que é um risco muito grande para o negócio, a gente olhar sobre todas as teorias, né, de gestão, assim, ficar na dependência de um terceiro é sempre algo muito arriscado, né, um risco para qualquer área de negócio. Então, assim, estar à mercê de uma plataforma terceira te coloca em certos riscos, desde ter que fazer mais investimento para gerar alcance, a não ter a disponibilidade no momento que se precisa. Então, assim, são coisas que o cliente muitas vezes se dá conta, né, à medida que ele vai utilizando a plataforma, de que existe essa dependência e de que isso pode ser um risco para o negócio dele. E outro é o fato de que ele, né, não tem a escala que ele pode ter com uma plataforma própria, com um site. Então, por exemplo, uma venda que acontece por WhatsApp ou por Instagram, ele não pode automatizar, por exemplo, todo o acompanhamento do pedido, o retorno que ele vai dar para o cliente. Então, não existe uma comunicação transacional, por exemplo, né? Então, não existem automações que dentro de uma plataforma própria ele pode fazer e com bastante facilidade que vão dar escala para ele. Ele consegue trabalhar com um volume de vendas e de comunicação com o cliente ainda muito pequeno dentro dessas plataformas, mas ele não vai conseguir escalar e ele não vai conseguir ter automações que ele pode fazer que vão gerar tanto uma melhor experiência para o cliente dele, quanto dar conta realmente, né, de vender um pouco mais e ter mais escala e crescimento. Eu acho que são essas as duas principais diferenças. Eu acho que na verdade é muito bacana porque a gente antecipou, né, com essas plataformas, sociais, muito da presença digital de negócios que talvez, né, demorariam mais a entrar no digital, então eles já percebem mais cedo o valor que tem o digital, mas também percebem que aquilo não é suficiente logo, né, no momento seguinte. Então, para a gente é interessante, na verdade, articular com essas redes, né, e que o cliente use isso muito mais como uma estratégia para gerar tráfego, para o site dele, né, e a gente fomenta muito que o cliente faça isso, que ele tenha as plataformas sociais, mas que ele use muito isso para gerar tráfego para o site, para a loja, porque ele tenha como aplicação própria, porque é ali que ele tem controle, que ele tem domínio e que ele consegue realmente fazer o negócio dele crescer com escala. Não, eu vou falar, assim, mais de tecnologias que eu acho que são bastante óbvias, né, assim, como a gente futuro da internet, como o futuro no geral. Então, assim, obviamente, falando já falei aqui algumas vezes, mas, né, IA generativa, eu acho que ela não é uma tecnologia nova, mas combinada com capacidade de processamento, de armazenamento de hardware que a gente tem hoje, né, e com a complexidade de contexto mesmo que a gente vive, se torna muito relevante a adoção, né, então eu acho que não só para King, mas para qualquer tipo de negócio aí que está digitalizado, então isso é muito bacana. Acho que olhar quando a gente olha pra arquitetura e olhar muito para sistemas, multidisciplinares, então falando de tokenização, por exemplo, né, blockchain, não só cripto, mas principalmente acho que o conceito de blockchain, que são centrais aí quando a gente olha para um futuro de Web3, por exemplo, né. Eu acho que é algo que a gente tem que olhar aí muito sobre como isso vai perpetuar, como isso vai realmente mudar e o que que isso implica para os nossos segmentos. E acho que o tema de cloud, assim, está muito próximo do que, caminha para serverless computing, para justamente usar, né, a automação aí, em prol do dimensionamento e do provisionamento de infraestrutura. Então é algo que, enfim, a gente vê já acontecendo no mercado.
E acho que tem uma coisa que fica em bastidores mais, assim, mas que é muito relevante, que é a cibersegurança, né. Eu acho que, Sim, não s um incidente de segurança tem um impacto financeiro muito grande, né, para um negócio, assim, e quando a gente fala sobre prezar pela digitalização e prezar pela performance de um negócio, o negócio precisa olhar para a cibersegurança, assim. Por isso tem se popularizado e ganhado visibilidade soluções de segurança, então acaba não sendo algo tão hype, assim, né, tão bonito, enfim, tantos termos legais, mas segurança é uma pauta também que os negócios precisam olhar, sem fato. Ah, legal. Como que não, né, assim, acho que a gente está falando aqui, batendo um papo sobre cloud, sim. mas então, assim, acho que para mim, eu penso muito no valor que isso tem, assim, né, que é a gente falou sobre escalabilidade e sobre demanda, por exemplo, né, eu não preciso ter um big recurso todo o tempo, eu posso ter um recurso pequenininho quando eu tenho uma demanda pequena, eu posso ter um recurso maior quando eu tenho, né, uma demanda maior. Então, toda essa flexibilidade de recurso computacional que o cloud oferece para mim é o que define ele, né, a essência disso, uma redução de custos, então produtividade, né, como valor também. Eu acho que um acesso global, assim, né, não ter barreiras, enfim, a gente conseguir, trabalhar em qualquer tipo de formato de trabalho, né, de relação com o cliente, isso tudo é possível através do cloud, assim. Então, para mim é algo muito inspiracional quando eu olho para a tecnologia como serviço, né, e todas as possibilidades que ela pode oferecer. Maravilha, Lívia. Adorei o bate-papo aqui, foi incrível. Todos os insights Também. compartilhados, acho que mostra muito bem o papel da King Host aqui no Brasil e a importância que vocês têm para os negócios, da gente conseguir ajudá-los, os empreendedores, né, a desenvolver seu posicionamento digital e pensar de forma bem estratégica. Adorei, viu? Adorei estar aqui no meus top 10 aqui dos episódios, que eu gostei aqui do episódio, do bate-papo. Sucesso na tua jornada e até a próxima, viu? Obrigada, Vinícius, foi um prazer, também adorei o bate-papo. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com a Lívia? Já conhecia a King Host? Não? Ih, tá marcando bobeira, viu? Inclusive, vou deixar o site deles aqui na descrição desse episódio para facilitar a sua experiência. Importante, pense na sua estratégia de tecnologia da informação muito além de simplesmente só ter um site. Tem que ter um parceiro que entenda a sua necessidade e aí se informar o seu serviço que faça sentido para o seu dia a dia, do seu negócio, da sua equipe e nada de sobrecarregar. Deixa o Tecniquez para os especialistas aqui, viu? Agradeço a sua participação e audiência e esse bate-papo continua lá no nosso grupo do Telegram, lá no Papo Cloud Makers, link na descrição. E aí, tá na nuvem?